Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne para mais uma aula de saúde da criança e do adolescente, dando continuidade à parte mais de legislação, de Estatuto da Criança e do Adolescente, que é tão importante que a gente tenha um conhecimento. Eu trago aqui para vocês a Lei 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Basicamente, é a lei que traz aquela garantia de todos os direitos comentados até aqui, e eu vou trazer um pouquinho mais minucioso isso para vocês agora. O título 1, das disposições preliminares. Aí eu vou trazendo por artigos. Então, o artigo 1º, essa lei dispõe sobre a proteção integral à criança e o adolescente. Garantia de que ele tem que ser protegido em todos os âmbitos. Saúde, educação, questão social, o que ela precisa ter para que isso seja mantido, como, por exemplo, renda, moradia, saneamento básico, acesso aos serviços de saúde. O artigo 2º, considera-se criança para os efeitos dessa lei, pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. É sempre importante reforçar com vocês essa diferenciação entre criança e adolescente para a gente conseguir traçar um paralelo em relação às ações que vão ser efetivamente aplicadas a cada pessoa. Claro que sempre verificando a questão singular, aonde ela está inserida, o contexto cultural, social, familiar que ela apresenta. O artigo 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Então, basicamente, como a gente já disse em outras aulas, ela tem garantido que ela vai ter os mesmos direitos que qualquer outra pessoa tem assegurados, como vida, liberdade, proteção social. E o desenvolvimento dela tem que ser também olhado de forma holística, mais ampliado. Eu não vou olhar só a parte física, biológica, eu vou olhar o mental, social, psicológico, o espiritual, para conseguir fazer um tratamento, um encaminhamento, uma continuidade do cuidado dessa criança de forma mais integral mesmo. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, liberdade à convivência familiar e comunitária. Então, algumas pessoas, alguns grupos são responsáveis pelo cuidado dessa criança e por proteger a segurança dela. Dentre eles, o principal tem o dever à família. A comunidade, a sociedade também contribuem fortemente quando a gente pensa em escola, quando a gente pensa em grupos sociais e, basicamente, o poder público tem que assegurar tudo isso a essa criança. Dos direitos fundamentais, eles vão garantir o direito à vida e à saúde. O artigo 7º traz que a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Garantir para essa criança que ela consiga ter o que ela necessita para que ela tenha um desenvolvimento e um crescimento em forma digna, um desenvolvimento sadio e harmonioso dentro do contexto ao qual ela está inserida. É assegurada a gestante, através do SUS, o atendimento pré e perinatal. Como nós já falamos também, ela tem o direito de ser acompanhada por uma unidade básica de saúde ou uma unidade básica de saúde da família, com a realização do seu pré-natal. Então, eu vou acompanhar ela desde o período ali de planejamento familiar, a partir do momento que ela vai conceber efetivamente a criança, que ela está gestante no pré-natal, e quando a criança nascer, no período perinatal, que é depois que a criança nasce. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde, públicos e particulares, são obrigados e isso relacionado à gestante. Então, essa portaria, ela fala sobre a criança ou adolescente, mas ela engloba um pouco a questão da gestante, porque, como eu falei em outra aula, quando a mãe está com o bebê, está gestante, o bebê já está ali, ele já está sendo formado, ele já é uma criança. E aí eu preciso garantir que ela tenha isso aqui para que essa criança não nasça com alguma deformidade, com algum comprometimento, às vezes em decorrência da falta de cuidado, falta de orientação, de suplementação, Então, manter o registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos,
Toda unidade que fizer todo o direcionamento e atendimento precisa registrar. Então, eu, Anne, enfermeira, vou fazer o registro de enfermagem no momento em que eu terminar minha consulta com essa mãe ou com essa criança, tá? Seja no pré-natal, seja no perinatal. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Então, alguns âmbitos de saúde, eles vão ser responsáveis por fazer esse registro da impressão plantar e digital, tanto da criança quanto da mãe, tá? Para a gente conseguir fazer o arquivamento disso e ter o registro em relação a esse momento. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapeuta de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Quando nós fazemos o pré-natal, são solicitados uma série de exames para identificar se aquela mãe está passando por alguma complicação, se ela é uma gestante de alto risco ou de baixo risco, se o bebê apresenta alguma anormalidade dentro dos exames que já foram feitos em relação a ele, tá? Quando vai fazer um exame intravaginal, quando vai fazer uma ausculta, né, de batimentos cardiofetais, tudo isso vai demonstrar para nós alguma anormalidade. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Quando a mãe sai de alta, ela recebe uma carta de alta e lá vai estar descrito como foi o parto, se aconteceu alguma coisa, se teve alguma complicação, se a mãe está bem, como estão os lóquios, se tem hemorragia, se a mãe está internada ou o filho está internado. Então, sempre vai receber uma carta de alta e é dever dos serviços fornecer essa declaração desse nascimento para essa família ou para essa mãe. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. O alojamento conjunto basicamente é o local onde eles vão, o leito, né, de internação, seja ele com várias outras mães, ou seja ele quando for apartamento, né? E aí naquele momento, não mais o bebê fica no ambiente separado, agora ele sempre fica junto com a mãe e junto com eles dois, algum cuidador para poder auxiliar nesse período de cuidado, porque como a gente sabe, é um desgaste físico muito grande, né, o momento do parto, e a mãe precisa de auxílio também para conseguir tomar banho, se vestir, cuidar do bebê, às vezes dar de amamentar para o bebê também. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico que já existe. Quando a mãe está no período de pré-natal, nós fazemos toda a orientação de amamentação já para poder prepará-la. Ela foi internada, teve bebê? Ela tem que receber essa orientação também da técnica adequada de conseguir efetivamente ofertar para essa criança o aleitamento. Quando ela sair de lá e voltar para a unidade básica, nós vamos manter esse acompanhamento para ver se ela vai ter fissura mamilar, mastite ou alguma outra complicação, ou se ela vai conseguir amamentar de forma efetiva, sem nenhum tipo de complicação ou nenhum tipo de dor. E aí, nesse momento também, indicar que seja feito um aleitamento materno, pelo menos exclusivo, pelo menos até o 6º mês de vida dessa criança, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.